Sua vida foi triste desde a infância. Ela nasceu em uma grande família como a quinta filha. Seu pai bebia muito. Sua mãe estava sempre ocupada com seus negócios ou outras crianças. Ela era muito solitária. Ela sentiu que ninguém precisava dela. O auge de sua dor aconteceu quando Mary tinha 6 anos. Seu pai morreu e tudo piorou. Eles nunca tinham dinheiro suficiente, mas tinham pessoas boas que traziam comida e roupas. Sua mãe caiu em depressão quando o pai de Mary morreu. Os acessos de raiva da mãe aconteciam com bastante frequência, assim como os colapsos nervosos. Sua mãe descontava sua raiva nas crianças. Ela gritava com eles constantemente e às vezes até batia neles. Sua mãe não a amava e Mary se machucava muito, mas ela era menor e não podia se defender. Ela foi punida por todos os delitos. Mary estava sempre em apuros com sua mãe, que sempre a machucava, xingava, insultava e humilhava. Mary às vezes se trancava no banheiro e rabiscava a parede com uma caneta sobre sua vida insuportável. A infância de Mary foi assim. Mary começou a 7ª série e conheceu uma garota chamada Bella. Bella era uma pária e ninguém era amigo dela. Todos os colegas a evitavam, mas Mary decidiu ir contra todos. A turma odiava as duas meninas. A escola era um pesadelo. O bullying de meninas tornou-se permanentemente na escola e Mary mudou para a educação domiciliar. Ela se formou com dificuldade. Mary conseguiu seu primeiro emprego aos 17 anos. Ela lavava pratos em um restaurante. Ela se tornou ajudante de cozinha 6 meses depois e conseguiu um emprego como cozinheira. Mary trabalhava há 2 anos na lanchonete, onde costumava ir o homem que gostava dela. Ela conheceu Adam lá. Mary se apaixonou rapidamente e eles foram morar juntos. Adam costumava sair em viagens de negócios e Mary ficava muito triste quando eles estavam separados. Adam partiu em outra viagem de negócios e Mary não conseguiu falar com Adam o dia todo. E na manhã seguinte, uma mulher atendeu o telefone e disse que Adam estava dormindo. Mary desligou na cara dela, momento em que o mundo inteiro desabou. Suas lágrimas rolaram por suas bochechas. Ela não entendia por que Adam fez isso com ela, porque ela o amava muito. Eles até se casaram. Depois de um tempo, Mary se esqueceu de Adam. Muitas vezes ela caminhava sozinha à beira-mar e pensava na vida. Adam estava esperando por ela em um beco escuro com uma faca uma noite. Ele agarrou Mary por trás, bateu no prédio com força, puxou uma faca e a esfaqueou nas costelas. Mary tremia de medo e horror. Ela ainda não conseguia entender que Adam estava parado atrás dela. Ele a virou depois de 2 minutos e ela ficou atordoada. Adam estava chapado. Seus olhos estavam zangados, cheios de raiva. Ele agarrou a mão de Mary, mas não removeu a faca. Ele a arrastou pela estrada. O carro dele estava lá e ordenou que ela fosse com ele. Adam a trouxe para o apartamento, então eles passaram a noite juntos. E pela manhã, Adam havia adormecido e Mary conseguiu escapar. Mary evitou Adam e não retornou suas ligações. Ela conheceu outro homem no restaurante chamado Jack. Jack veio de fora da cidade para trabalhar. Eles começaram a se ver muito. Jack levava Mary para casa todas as noites. E uma noite, Adam estava esperando por eles do lado de fora da casa. Os homens começaram a lutar e Mary correu para casa. Jack venceu a luta e Adam deixou Mary em paz. Jack pediu a Mary em casamento depois de 6 meses e ela concordou. O casamento deles foi modesto, apenas com parentes. Mary engravidou 3 meses depois. Sua gravidez foi difícil. Ela tinha que ir ao hospital com frequência. Seu filho nasceu na hora, mas frágil.
Ele estava frequentemente doente e com problemas de desenvolvimento. A criança ficou muito doente quando tinha 1 ano e meio. Os médicos não pensaram muito em sua doença. Eles disseram que era apenas uma tosse, prescreveram comprimidos para ele e os mandaram para casa. O bebê começou a se sentir muito mal. Mary chamou uma ambulância 4 dias depois. O bebê estava com febre alta. Infelizmente, a criança morreu no hospital 3 dias depois. Era pneumonia, com a qual seu corpo fraco não conseguia lidar. Mary não falava com ninguém havia 3 semanas. Ela rezava e chorava todos os dias. E Mary não entendia por que estava sendo punida. Então Mary decidiu se divorciar do marido 2 meses depois. Ela não tinha sentimentos por ele. Ele chegou em casa um dia não sóbrio e Mary decidiu falar com ele sobre o divórcio. Ele espancou muito naquela noite. Jack estava chutando e socando ela. Mary estava se afogando em lágrimas, implorando a Jack para parar de bater nela. Seu soco foi poderoso. Jack deu uma joelhada na cabeça de Mary. Mary desmaiou. Jack ficou sóbrio no dia seguinte e percebeu o que havia feito. Mary apresentou um relatório policial sobre Jack na época. Jack foi chamado à delegacia e, após falar com a polícia, voltou para casa. Jack implorou de joelhos a Mary para retirar o depoimento da polícia. Mary ficou muito zangada com Jack, mas concordou em iniciar o pedido se eles se divorciassem rapidamente. Jack concordou. A propriedade foi vendida e o dinheiro foi dividido igualmente. Mary estava tentando esquecer o que havia acontecido com ela nos últimos anos. Ela ligou para sua amiga Gwen, de quem ela era amiga há muito tempo, e Mary a convidou para encontrá-la. Gwen era popular entre os homens, então ela tinha muitos amigos. Ela trouxe Mary para seus amigos. Havia muitos homens bonitos e charmosos, mas Mary só notou um. Michael era o nome dele. Ele era alto, magro e hilário. Ele cresceu em uma boa família. Seu pai era promotor. Michael foi para a escola de polícia, mas nunca se formou. Ele tentou trabalhar como advogado, mas não conseguiu. Ele não trabalhou permanentemente. Eles rapidamente se deram bem. Michael foi trabalhar por 1 mês. Eles se ligavam todos os dias e ficaram muito mais próximos. Eles começaram a namorar 1 mês depois. Michael era muito romântico, às vezes gentil. Ele pediu a Mary que morassem juntos. Ela se mudou para a casa dele. Tudo mudou em um ponto quando seu pai morreu. Michael de repente ficou muito zangado e cruel. Seu pai havia lhe dado dinheiro e o protegido de ser processado por um crime antes. E tudo mudou em um ponto. Mary e Michael ficaram sem dinheiro. Michael ficou endividado e Mary foi ameaçada por seus devedores. Mary trabalhava como vendedora em uma pequena loja na época e mal tinha dinheiro para comprar mantimentos e pagar contas de serviços públicos. Michael devia muito dinheiro, então eles tiveram que se mudar para outra cidade porque ameaçavam toda a família dele. Eles se mudaram para a cidade grande, alugaram um apartamento e começaram uma nova vida. Mary estava tentando encontrar um emprego e Michael fingia procurar o emprego. Ele não iria trabalhar. O dinheiro começou a acabar e a mãe de Michael mandou mais dinheiro para eles, mas ela disse que era a última vez. Logo esse dinheiro estava acabando. O aluguel tinha que ser pago. Mary vendeu seu computador por desespero. O dinheiro que veio da venda foi o suficiente somente para 1 mês. Mary estava sentada perto da janela e não sabia o que fazer. Não sobrou dinheiro, nem emprego, nem aluguel. Uma briga surgiu em meio a esses problemas entre Michael e Mary. E Mary correu para o banheiro e fechou a porta. E Michael ficou furioso e quebrou a porta do banheiro. Ele percebeu o que havia feito. Disse a ela para arrumar suas coisas e disse que partiriam no dia seguinte. Michael ligou para o amigo e ele veio buscá-los.
O amigo de Michael os levou para a casa da avó de Michael. Mary conseguiu um emprego depois de um mês em uma pequena padaria. Ela trabalhava todos os dias porque não tinha dinheiro. Michael ficou deitado no sofá o dia todo, e quando sua avó o expulsou de casa, ele voltou bêbado e com raiva. Michael disse uma semana depois que havia encontrado emprego. O trabalho era em um canteiro de obras. Ele saía todos os dias pela manhã e voltava à noite. Ele prometeu que o dinheiro seria pago, mas depois. Michael não trouxe o dinheiro, mesmo depois de 2 semanas. Mary havia economizado dinheiro para conseguir um quarto. Michael aceitou o dinheiro com alegria e começou a procurar um lugar para morar. Eles não se mudaram, eles continuaram morando com a vovó. Mary começou a conversar com Michael sobre o aluguel. Ele parecia nervoso e ela percebeu que ele estava mentindo. Ele roubou o dinheiro da avó e descobriu que estava bebendo e depois começou a jogar e precisava de mais dinheiro. Mary deu a ele o dinheiro para alugar um lugar e ele o perdeu. Mary estava desesperada. Ela se envolveu com um alcoólatra, jogador e ladrão na mesma pessoa. Michael estava orgulhoso e não tinha vergonha de contar a todos que seu pai era promotor. Tudo foi revelado e então houve um terrível escândalo. Michael agarrou Mary pelos cabelos e começou a espancá-la na frente de sua avó. Mary havia suportado tudo. Ela não tinha para onde ir. Mary estava quase falida e sua casa ficava muito longe. A vovó foi embora depois de um mês e deixou as coisas deles no patamar. Eles passaram 3 dias com seus pertences na entrada. Michael ligou para a mãe, que mandou um carro buscá-los. Eles voltaram para casa. Mary conseguiu um emprego na loja e Michael demorou para trabalhar. Ele já havia gastado o dinheiro do pai antes e não queria fazer nada. Michael começou a beber muito álcool por ociosidade. A vida era insuportável para Mary. Ele causou escândalos no trabalho dela e a insultou e humilhou. Mary ligava para a polícia com frequência. Michael evitou a responsabilidade porque tinha muitos amigos entre os policiais. Mary tentou terminar com Michael. Ele a perseguiu, a ameaçou e a espancou na rua. Ela tinha medo de sair do trabalho às vezes para ir para casa. A mãe de Michael disse que ela estava cansada disso. Ela culpou Mary por escolher Michael. Michael parou de beber um mês depois. Começou a agir normalmente e eles começaram a namorar novamente. Michael conseguiu um bom emprego como motorista 4 meses depois. A viagem de negócios se estendeu. Ele não atendeu o telefone o dia todo. E na manhã seguinte, uma garota atendeu o telefone e disse que Michael não queria falar com Mary. O mundo desabou pela segunda vez. Mary não acreditou que aquilo estava acontecendo com ela. A história se repetiu como com Adam. Mary estava em total desespero. Ela não queria ver ninguém. Ela não falava com ninguém. Mary se fechou e ficou deprimida. Ela não poderia sobreviver à traição novamente porque perdoou muito Michael, tolerou seu abuso e ele fez isso com ela. Mary viu apenas uma saída. Mary conheceu um homem adorável chamado Tom no Tinder. Ele morava em uma cidade diferente e convidou Mary para vir conhecê-lo. Mary decidiu, um mês depois, pegar algumas coisas e visitar Tom. O encontro deles foi excelente. Eles passaram 3 semanas maravilhosas juntos, mas tiveram que voltar para casa. Tom só deixou Mary ir com a condição de que ela voltasse em um mês e fosse morar com ele para sempre. Mary resolveu todos os seus problemas em um mês. Arrumou suas coisas e foi morar com Tom. Ela queria deixar todas as suas memórias de ressentimento em casa e nunca pensar nelas. Afinal, ela finalmente teria uma vida boa. Mary foi morar com Tom. 1 ano se passou desde então. Mary se sentiu bonita. Ninguém jamais a havia machucado naquela casa. Seus nervos voltaram ao normal. Mary ficou muito mais calma. O homem estava com Mary, que cuidava dela, não a intimidava.
Tom era um homem trabalhador e responsável. Ele nunca humilhou ou traiu Mary, então ela o amou e o valorizou muito. Eles costumavam passear na floresta, e Mary lembrava-se de andar sozinha. E agora seus passeios eram sempre com Tom. Ele a apoiou sempre, mesmo nos empreendimentos mais tolos. Mary completou 30 anos e ficou feliz. Ela conseguiu perdoar todos aqueles que a machucaram. Ela foi capaz de esquecer quase todas as coisas terríveis que fez. Ela se tornou muito mais gentil com todos e aprendeu a confiar nas pessoas novamente. A vida começou com uma nova linha. Agora, todas as coisas ruins ficaram para trás.